São 9h09, já estamos em contato com o Rio de Janeiro para conversar com o Sidney Rezende. Sidney, queria mostrar a você, é claro, você já estava acompanhando, né? Mas queria mostrar a você imagens ao vivo que nós temos de Londres. Estamos mostrando aí o Palácio de Buckingham, Londres, 4 horas à frente do horário de Brasília, lá, portanto, agora 1h10, começo da tarde de sexta-feira, dia 9 de abril, um dia marcante para o Reino Unido, para a família real britânica, para o mundo, de certa forma, com a morte do príncipe Philip, que por tantos anos foi casado com a rainha Elizabeth II, que desempenhou um papel fundamental, sempre de acordo com aquilo que era esperado dele, ou seja, tendo a consciência de que ele não era o protagonista da família real britânica, mas sempre soube se posicionar de maneira adequada em todos os episódios da vida pública aos quais foi convidado a participar. E não foram poucos, foram mais de 22 mil eventos públicos que contaram com a participação do príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, que faleceu nesta manhã. Ele deixou a vida pública em 2017, já por conta da fragilidade da saúde, uma saúde bastante fragilizada, que o levou ao hospital no começo deste ano, aqui em fevereiro deste ano, ficou internado durante um determinado período, depois foi submetido a uma cirurgia cardíaca, voltou para casa, mas não resistiu. A morte foi confirmada nesta manhã por um comunicado oficial da família real britânica. E nós estamos mostrando imagens da bandeira a meio mastro no Palácio de Buckingham, talvez a primeira e mais singela das homenagens. Muitas serão feitas ao príncipe Philip, há um protocolo pronto para isso, mas um protocolo que vai ter de ser todo alterado e adaptado, não é, Sidney? Por causa do momento que o mundo está vivendo, e Londres vivia e continua vivendo sob um rigoroso lockdown, começa a sair desse lockdown, mas de maneira muito gradual ainda. Um dia marcante para o mundo, para o Reino Unido notadamente, não é, Sidney? É verdade. Senhoras e senhores, bom dia, Colombo, bom dia também, bom dia especial para você, estava acompanhando sua cobertura. Olha, nós vemos aí, isso é bom para nós, somos uma nação muito jovem, né? O Brasil ainda não está perfeitamente sintonizado, identificado, as nossas gerações, né, não estão identificadas com a importância da tradição, dos símbolos, da estabilidade, né, tanto política como também no inconsciente coletivo. Uma nação, ela é firmada, ela é grudada, ela é fixada, né, através de muitas coisas, né? O idioma é uma delas. Graças a Deus o Brasil tem o português, né, de todos os seus limites territoriais falado com fluência, então é importante, une a nação. No caso aí especificamente a monarquia, que é tão questionada pelos britânicos também, viu? Tem gente que acha que ela é muito cara, que ela não deveria ser tão grande como ela é, tão viçosa e luxuosa, mas os símbolos são muito importantes no sentido em que as decisões de governo são tomadas, mas quando Boris Johnson tem nas mãos a decisão final, ele leva até a rainha para apreciar nesse equilíbrio que a monarquia permite no sistema parlamentarista. Então, o que aprendemos nós com esse dia hoje triste, evidentemente, do ponto de vista humano, né? Quando chega o nosso fim, apesar de entendermos a importância para a vida da morte, né? Mas ela é triste porque ela nos desune, né, da existência. Então, nesse caso, é triste por isso. Mas o que fica é que ele ajudou a fixar essa espinha dorsal dos símbolos, das tradições, dos signos. Isso é uma coisa que precisamos aprender, viu? Às vezes nós tomamos certas decisões, depois ficamos patinando em tentar tomar outras quando já foram tomadas por gerações dos nossos antepassados. Não precisa ter um pouco mais de respeito com os mais velhos, com os cabelos brancos, com a vida. Eu acho que nesse sentido vai-se um pouquinho, né, de quem se esforçou para ajudar nessa estabilidade, foi o caso dele. Muito bem, nós vamos continuar conectados a Londres. A Flávia Duarte, como eu disse, está girando pela capital e a qualquer momento vai voltar com mais informações sobre a morte do príncipe Philip. Eu quero aproveitar, evidentemente, o Sidney Rezende aqui para tratar também de outros assuntos com ele. Já já a gente volta a Londres. Mas antes disso, Sidney, eu queria falar com você sobre a CPI da Covid. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado abra a CPI da Covid. O objetivo é investigar o desempenho do governo federal na pandemia.
Na decisão de ontem, o ministro Barroso afirmou que estão presentes os requisitos necessários para a abertura da CPI, incluindo a quantidade necessária de assinaturas favoráveis, mais de 1/3 dos senadores. Por isso, o ministro afirmou que o chefe do Senado não pode simplesmente mandar o pedido de CPI para a gaveta. Ele tem de colocar a CPI para funcionar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a decisão e nós vamos acompanhar agora. Uma vez notificado de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, qualquer que seja o ministro, é a obrigação de qualquer brasileiro, independente da posição que ostente, cumprir a decisão. Se haverá desdobramentos de sessão virtual, de se ouvir o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma questão interna corporis do Supremo Tribunal Federal e eu não interfiro em questões interna corporis do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. Eu, uma vez notificado da decisão do ministro Barroso, eu a cumprirei cuidando de dar segurança sanitária aos senadores que devam participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Quando se cumpre apenas fielmente número de assinaturas, fato determinado, orçamento e prazo definidos, se desconsidera a situação que nós temos de muita vulnerabilidade, inclusive para o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito presencialmente, que vai expor a risco senadores da República, servidores e as pessoas que aqui estarão, inclusive os senhores. Portanto, eu considero que é uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Bom, foi bem claro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele considera a decisão equivocada, mas evidentemente vai cumprir porque a decisão judicial precisa ser respeitada. Sidney, acho que tem 2 aspectos importantes e eu queria te ouvir a respeito deles. O primeiro, é uma interferência de um poder sobre o outro, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo? E uma CPI a esta altura do campeonato atrapalha o trabalho de combate ao coronavírus, como disse o senador Rodrigo Pacheco, ou não? Pode ajudar a quem não está trabalhando bem melhorar o seu desempenho? Colombo, vamos começar do começo, né? Desculpa aí a brincadeira, né, do verbo começar, mas vamos começar do começo. Primeiro, o ministro Barroso não acordou dizendo assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou pedir aqui uma CPI para investigar o governo federal. Não é assim que funciona. Quer dizer, quando o Supremo Tribunal Federal é provocado para se saber, por exemplo, se é constitucional, se não é, se aquela matéria que está sendo motivo de dúvida fora ali do âmbito judicial, como é que a justiça vê, né? Até para se ganhar tempo para isso, vai-se até o Supremo Tribunal e indaga-se dos senhores ministros. Isso aqui, A ou B, pode ou não pode? Então, quem fez isso foram 2 senadores. Foram 2 senadores que enviaram até o Supremo Tribunal Federal uma medida para justamente saber o posicionamento, que foram os senadores do Partido Cidadania do Sergipe, Alessandro Vieira, e de Goiás, Jorge Cajuru. Ambos fizeram isso. E por que fizeram isso? Porque em fevereiro eles entraram com um pedido de CPI, né, contra o governo, CPI, para investigar. Pode-se descobrir irregularidades, incorreções, problemas, ou até não se descobrir nada, chegar à conclusão que há um equívoco, mas eles entenderam, como integrantes da minoria, eles não pertencem à maioria da casa, tá certo? Como integrantes da minoria, eles também podem pedir uma CPI ou desenvolver uma série de ações dentro do regimento do Senado, por exemplo, ou da Câmara. Eles podem fazer isso, no caso do Senado, porque são senadores. No momento em que eles conseguiram reunir um número de assinaturas, e foi um número de assinaturas até acima do mínimo permitido pelo regimento, o pedido de criação dessa comissão foi protocolado no Senado em fevereiro deste ano, com 5 assinaturas a mais do que o mínimo necessário. E assim ficou. Não aconteceu mais nada, não houve CPI nenhuma, a coisa não avançou, ficou parada e eles entraram no Supremo. Quando eles entram no Supremo, isso cai nas mãos do ministro Barroso. Eu começo a questionar essa decisão monocrática, porque eu acho que matérias sensíveis têm que ser discutidas por todos. Eu acho que isso é o ideal, acho que dirime a dúvida. Como aquela história do culto presencial, que Cássio Nunes, na véspera, tomou aquela decisão, causou um embaralhamento danado. Ontem se decidiu contrariamente, foi 9-2, ficou ao lado dele só Dias Toffoli, mas aí foi a maioria, os 11 votaram, né? 9 entenderam que não. Muito bem, nessa matéria, ele decidiu monocraticamente e pediu para incluir nas próximas reuniões de 16 a 26
dias deste mês para que os demais 10 ministros, né? Porque são 11, ele votou que se tem que constituir isso e os outros votarem mais adiante. Agora, o que ele disse? Repito, ele disse assim, poxa, eu vou ferrar o governo, o Supremo tem que interferir, tem que se meter. Ele disse o seguinte, a assinatura de 1/3 dos integrantes da casa foi alcançada? Foi ultrapassado com mais 5. A indicação de fato determinado a ser apurado está lá também no pedido da CPI? Tá. Porque eles querem investigar para saber se há algum problema nessa condução da pandemia. 3, a definição de prazo certo para duração, está lá? Está. Não cabendo, portanto, possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa. Sob esses 3 argumentos, ele disse, olha, não há impedimento para ter essa comissão e ela deve ser aberta, porque ela existe. Agora, essa foi a base do raciocínio do ministro Barroso. Então, quando ele determina que a minoria deve ser entendida, e aí ele vai e avança. Desculpa eu demorar um pouco, Colombo, só para que o cidadão que está nos ouvindo entenda. Ele avança e diz o seguinte, né? Que trata-se de garantia decorrente da cláusula do Estado Democrático de Direito, que é ouvir a minoria. Tanto é assim que o quórum é de 1/3 dos membros da casa, e não a maioria. E tudo foi, realmente, os senadores Cajuru, Alessandro e outros estavam corretos no seu pleito de exigir um direito de serem ouvidos, mesmo sendo da minoria. E aí ele determina a abertura dessa CPI. Agora, problemas. Primeiro, aquele outro que eu já aqui disse. O ideal é não ser monocrático. Isso é uma discussão mais ampla para ser mais justa, que eu acho que tinha que ser desta forma. Acredito que o ministro Barroso, por mais que ele tenha cumprido lá o que a regra determina, seria mais prudente fazê-lo pela delicadeza do momento e delicadeza do processo. E por quê? Existem mais de 70 pedidos de impeachment. Você, com essa abertura desta maneira, não é exatamente interferência que eu diria, mas com esse posicionamento do Supremo que cria uma mudança de rumo direta do Legislativo, daqui a pouco pode se dizer, e o pedido de impeachment? Então, estamos diante de um tema delicado. Eu gostaria muito que o plenário como um todo se posicionasse. Acho que seria melhor para o país. Bom, logo depois da decisão do Supremo, Sidney, e do pronunciamento do presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Bolsonaro falou com exclusividade à CNN, em entrevista ao Leandro Magalhães, e comentou a decisão do ministro Barroso de obrigar o Senado a abrir a CPI. Não há dúvida que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Agora, no Senado, tem pedido de impeachment de ministro do Supremo. Eu não estou entrando nessa briga. Tá? Mas tem pedido. Será que a decisão tem que ser a mesma também para o Senado botar em pauta o pedido de impeachment de ministro do Supremo? Agora não está na hora, de vez de ficar procurando responsáveis, unir, né, o Supremo, o Legislativo, o Executivo, para a busca de soluções. O que vai levar à abertura da possível CPI? Né? As provas que estamos no caminho certo, que fizemos todo o possível, estão aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que disse o presidente Bolsonaro, Sidney. Olha, tanto o presidente, como o ministro das Comunicações, como outras autoridades do governo federal se pronunciaram. E porque essa CPI aberta, se a liminar não for derrubada, né, se ela de fato for aberta, se ela for constituída, embora, Colombo, parêntese, mesmo constituída, tem as lideranças, a própria presidência do Senado, condições de ter lá um presidente, um relator, uma maioria que não cause esse problema todo que pode se ter o governo federal quando ele passa a ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Lembra-se a frase de Ulisses Guimarães, né? CPI sabe como começa, mas não sabe como termina? Fecha parênteses. Então, há essa possibilidade. Agora, todo mundo do governo se posicionou porque, de fato, é ruim para o governo politicamente ter no calcanhar uma CPI, sabe Deus quem ela vai ouvir, como ela vai fazer seus levantamentos, suas investigações. Não se esqueça que, ao término de uma CPI, pega-se aquele relatório e manda-se para a polícia. Então, quando se tem, claro, algo que exige uma investigação policial ou para a Polícia Federal. Então, é de fato politicamente indesejável para o governo federal a constituição desta comissão parlamentar de inquérito. E aí o presidente manda, não quero entrar nisso, hein? Já entrou, né? Já entrou. Quando ele fala, olha, tem que ter, será que não tem que ter também discussão de impeachment de ministros e tal? É preciso saber se os políticos vão indagar isso ao Supremo Tribunal Federal. Podem fazê-lo como fizeram os dois senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Quando se manda para o Supremo tem uma lista lá de agenda, né, de votações e de sessões,
coloca-se lá nessa fila e eles tomam a decisão. Algumas vezes demoram bastante, viu? Outras vezes a coisa é bem mais rápida, como o caso aqui dos cultos. Ela foi rápida porque o ministro Cássio fez a tomada de decisão no sábado passado, né? E ela foi rápida, mas ela estava lá desde o ano passado, viu? Muito bem, Sidney, bom conversar com você mais uma vez, ouvi-lo. Hoje, um pouquinho mais curto, liberdade de opinião, porque agora nós vamos voltar a Londres. Então, bom programa na rádio, a gente volta assim, a nos encontrar segunda aqui no Liberdade. Desculpa me alongar nessas explicações, espero que tenha sido útil aí. Obrigado, boa cobertura e até amanhã. Fundamental. Valeu, Sidney, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.